Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula da gente, gravando com vocês agora a resolução de algumas questões aí que vocês fizeram em atividades recomendadas aí pela nossa programação. Então vamos lá, as questões? Então, uma primeira questão aí, a notícia abaixo revela corretamente. Tecnologia vai tirar 7 milhões de empregos até 2021, afirma estudo. Estudo do Fórum Econômico Mundial aponta que as revoluções tecnológicas encerrarão 7 milhões de vagas até 2021. Pessoas de meia idade devem ser afetadas, mas mais afetadas, e população nessa faixa etária crescerá ainda mais nos próximos anos. A pesquisa revela que, se por um lado a tecnologia é um motor fundamental para o desenvolvimento, por outro vai criar um abismo ainda maior de desigualdade. Então, o texto motivador aí pede para a gente procurar a resposta correta, que é a resposta que interpreta corretamente o texto. Né? Ora, o texto traz uma matéria de uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial acerca das consequências de todo o processo de inovação tecnológica que a atividade produtiva vem vivendo nos dias de hoje. O que faz a inovação tecnológica? Ela queima postos de trabalho de pouca qualificação e também alguns postos de média qualificação, particularmente aqueles que exigiam algum treinamento em operações de máquinas, mas aqueles que se caracterizavam por atividades repetitivas. Esses postos de trabalho são substituídos por processos de automação e robotização que passam a exigir uma mão de obra mais qualificada. Então, nesse sentido, todo esse processo de inovação tecnológica tem criado um desemprego que a gente chama de desemprego estrutural, ou seja, um desemprego que é resultado de mudanças na estrutura produtiva, na forma de produzir. E ora, o desemprego estrutural é diferente de um desemprego chamado de conjuntural ou temporário. O desemprego conjuntural ou temporário, como o próprio nome já diz, ele acontece em função de uma determinada realidade momentânea, que é superada, tem todo um conjunto de políticas para ser superadas, e superada aquela realidade, aquelas pessoas que estavam desempregadas voltam a ser ocupadas nas mesmas atividades que elas realizavam. Já o desemprego estrutural faz desaparecer postos de trabalho e, portanto, aquelas pessoas desempregadas por esse modelo de desemprego não conseguem mais retornar aos seus postos de trabalho porque eles foram eliminados dos processos produtivos através de processos de automação e robotização. Né? Então, o desemprego estrutural é um desemprego que atinge pessoas de maior idade, de meia idade ou de idade mais avançada. Por quê? Porque essas pessoas foram qualificadas em processo de produção anterior, em que esses postos de trabalho a qual elas foram qualificadas eram importantes para aquele processo de produção. Na medida em que o processo de produção se modifica, aqueles postos de trabalho são eliminados. E essas pessoas, então, estão colocadas em condição de desemprego, contribuindo para aumentar as situações de desigualdade aí, sobre o espaço mundial, principalmente a retirada de oportunidades a essa população de maior idade, porque não está suficientemente qualificada para todo esse processo de inovação tecnológica. Então, pensando nessa realidade, vamos ler aí as alternativas. Alternativa A, fortalecimento do desemprego conjuntural. Bom, a alternativa já está errada, porque a consequência da inovação tecnológica não é o fortalecimento do desemprego conjuntural, mas sim do desemprego estrutural, impulsionado pela segunda revolução industrial. Olha, a segunda revolução industrial empregou empregou grande quantidade de força de trabalho, porque se organizou no modelo fordista de produção.
É óbvio que nos momentos de crise das economias, esse modelo de produção da segunda revolução industrial desempregou. Mas a crise não substituiu o modelo. As crises foram superadas por políticas econômicas e superadas, aquelas pessoas desempregadas voltaram a ser ocupadas por aquele modelo de produção. Então, o desemprego conjuntural não é o desemprego tratado aí pelo texto que foi motivador da nossa questão. A letra B, o desemprego temporário. Desemprego temporário é um sinônimo de desemprego conjuntural. Ora, é comum nas mudanças de fase da divisão internacional do trabalho, sim. Na medida em que os países mudam de fase, deixam de ser economias agroexportadoras para serem economias industriais, por exemplo, essa mudança de fases provoca desemprego. Mas a fase seguinte absorvia as pessoas desempregadas em novos processos produtivos que iam sendo criados. Haja visto que nessas fases anteriores da divisão internacional do trabalho, a exigência de qualificação não era suficientemente grande para simplesmente eliminar postos de trabalho. Então, a letra B, falando de desemprego temporário, está falando de desemprego conjuntural. A letra C, o avanço do desemprego estrutural, verdade. Esse processo de inovação tecnológica traz como consequência a eliminação de postos de trabalho e, portanto, o avanço do desemprego estrutural, como explica a afirmativa, onde postos de trabalho são eliminados e não retornam, criando uma massa de desempregados, especialmente pessoas de maior idade. Por quê? Porque as pessoas de maior idade foram qualificadas em processos de produção anteriores. Então, não tem qualificação suficiente para se inserir nos postos de trabalho que estão sendo criados por esse processo, por esse padrão tecnológico de produção, criando uma massa de desempregados com poucas perspectivas de realocação no setor que atuavam, sim. Ou elas vão se realocar em outro setor, que ainda exige aquela qualificação que elas têm, ou elas vão ter que se qualificar para as novas profissões criadas por essa revolução informacional. Então, a letra C, toda correta, é a resposta da questão. A letra D, a realidade e capitalização da indústria 4.0 em praticamente todo o planeta. Essa nova proposta industrial avança a passos largos. Sim, e sua principal consequência é a eliminação de postos de trabalho. Tudo isso já justificamos na alternativa anterior. Principalmente os relacionados à média qualificação, não apenas. Principalmente aqueles relacionados aos setores mais intensivos em mão de obra. Então, não necessariamente os de média qualificação, mas os de baixa qualificação são aqueles mais afetados. Alguns trabalhadores de média qualificação até são incorporados com algum treinamento em processos informatizados, mas aqueles trabalhadores de baixa qualificação e que faziam trabalhos repetitivos, esses têm os seus postos de trabalho completamente eliminados. Então, a alternativa D, falsa, a alternativa C é a alternativa correta aí da nossa questão.